A lua cheia era uma ferida aberta no céu de 1988, derramando uma luz pálida e doentia sobre a silhueta do Hospital Santa Lúcia. O prédio erguia-se contra a noite como um monumento à decadência, seus tijolos vermelhos escurecidos por décadas de chuva e poluição, as janelas altas e estreitas, parecendo as grades de uma prisão. Uma névoa fria e rastejante agarrava-se à base do edifício, subindo pelas paredes como os dedos espectrais dos mortos enterrados sob suas fundações. O som era abafado, o distante latido de um cão engolido pela umidade do ar, deixando apenas o sussurro do vento nos beirais. Este não era um lugar de cura, era um lugar onde as coisas terminavam. No interior, o cheiro assaltava os sentidos primeiro, uma onda de antisséptico agressivo, a nota de topo de um perfume que tentava sem sucesso encobrir o odor de base de doença, velhice e o inconfundível fedor de mofo que se infiltrava nas paredes. A doutora Sofia Patel, com seus 30 anos marcados por uma determinação que endurecia o contorno de seus lábios, inspirou profundamente, tentando aclimatar seus pulmões àquela atmosfera. Alta e esbelta, seu jaleco branco e impecável era uma afronta à sujeira circundante. Seus olhos castanhos, analíticos e rápidos, varriam o corredor principal. A iluminação era um crime contra a visão. Lâmpadas fluorescentes brancas e frias zumbiam no teto, piscando intermitentemente e projetando sombras que dançavam e se contorciam a cada espasmo de luz. Ela caminhava com uma postura confiante, mas o som solitário de seus sapatos no linóleo gasto parecia alto demais naquele silêncio opressor. Era seu primeiro turno noturno, uma transferência que ela mesma pedira, movida por uma necessidade de recomeçar após a perda de seu irmão, uma dor que ela enterrava sob camadas de profissionalismo e uma curiosidade científica implacável. Ela precisava de um desafio, de um lugar onde os problemas fossem complexos o suficiente para silenciar seus próprios fantasmas. Santa Lúcia prometia ser exatamente isso. Doutora Patel, você é a nova médica, certo? Bem-vinda ao Hospital Santa Lúcia. A voz suave e um pouco cansada a fez virar. Vindo em sua direção, com passos leves e quase inaudíveis, estava uma enfermeira. Era uma mulher baixa e de constituição delicada, provavelmente na casa dos 25 anos, com cabelos loiros presos em um coque apertado e olhos azuis que pareciam grandes demais para seu rosto pálido. Havia uma aura de cuidado genuíno nela, uma gentileza que contrastava brutalmente com a frieza do ambiente. Esta era Emily Wilson. Sua motivação não era um mistério, estava escrita em cada gesto, em cada linha de preocupação em sua testa. Ela existia para cuidar dos outros, talvez para consertar nos outros as fraturas que carregava em si mesma. Sim, obrigada. Estou ansiosa para começar a trabalhar, respondeu Sofia, forçando um sorriso profissional. Qualquer coisa que eu precise saber? Emily hesitou por um segundo, seus olhos azuis desviando para as sombras no final do corredor. Apenas, as noites aqui são quietas, às vezes quietas demais. A frase pairou no ar, carregada de um subtexto que a mente lógica de Sofia arquivou para análise posterior. Continuando sua ronda, Sofia começou a notar o que Emily queria dizer. Não era apenas silêncio, era uma quietude antinatural. Na ala geriátrica, ela encontrou 3 pacientes em quartos diferentes, exibindo o mesmo comportamento perturbador. Sentados em suas camas, de frente para as janelas, escuras, com os olhos abertos, mas vazios, como se estivessem assistindo a um espetáculo que só eles podiam ver. Não respondiam a chamados, nem ao toque. Catatonia induzida por medicação, talvez? Ela puxou o prontuário de um deles, um Sr. Alves. As dosagens eram padrão. Nada explicava aquele estado dissociativo. Você encontrou algo estranho aqui? Algo que não devia estar acontecendo? Ela sussurrou para si mesma, a pergunta ecoando a sensação de estranheza que se instalava em seu peito. Sua busca por respostas a levou ao arquivo de registros no final do corredor. A porta rangeu ao abrir, revelando uma sala escura e empoeirada. Ela acendeu a luz,
que piscou antes de se firmar e começou a procurar pelos registros antigos do Sr. Alves. Foi então que ouviu passos, firmes, pesados, autoritários, e uma voz grave, cortando o silêncio do corredor. Eu quero este andar isolado. Ninguém entra, ninguém sai, até eu terminar aqui. Sofia saiu do arquivo a tempo de ver a figura que acompanhava a voz. Era um homem alto e forte, na casa dos 40 anos, com cabelo grisalho cortado rente e olhos cinzentos como uma tempestade. Ele usava um sobretudo sobre um terno, a vestimenta formal totalmente deslocada para aquele hospital decadente. Sua postura era de pura autoridade, cada músculo tenso com impaciência. O detetive James Reed não andava, ele marchava. Ele viu Sofia e parou, o olhar cético varrendo-a de cima a baixo. "E quem é você?" ele perguntou, a voz sem rodeios. "Doutora Patel, é meu primeiro turno. O que aconteceu?" "Isso não é da sua conta, doutora. Volte para os seus pacientes", ele retrucou, já se virando. O orgulho ferido de um caso importante que ele havia perdido no passado o tornara um homem obstinado, que confiava apenas em fatos concretos e desprezava intuições. Para ele, este lugar era apenas mais uma cena de crime, e a tarefa era simples: encontrar o culpado. Mas a determinação de Sofia era igualmente forte. "Um dos meus pacientes está desaparecido desde a tarde. Aquele que não respondeu ao chamado. É sobre ele, não é?" Reed parou, virando-se lentamente. Havia um brilho de relutante interesse em seus olhos. Antes que ele pudesse responder, um grito agudo e aterrorizado rasgou o ar, vindo do final do corredor. Sem hesitar, Sofia correu em direção ao som, com Reed logo atrás. A porta do quarto 303 estava escancarada. Dentro, Emily Wilson estava encolhida contra a parede, as mãos cobrindo a boca, os olhos fixos na cama. Sofia seguiu seu olhar. O paciente que ela procurava, o Sr. Alves, estava ali, morto. Seus olhos vidrados encaravam o teto, mas não era isso que fazia o sangue de Sofia gelar. Era a marca em seu pescoço, discretas, quase cirúrgicas. 2 pequenas perfurações, perfeitamente simétricas na artéria carótida. Não havia sangue, não havia luta. Apenas um corpo drenado de vida. Sofia, a médica, a mulher da ciência, sentiu sua lógica se despedaçar. Ela se aproximou, o coração martelando contra as costelas. Aquilo não era obra de um ser humano. O medo frio e cortante começou a tomar o lugar da curiosidade. O detetive Reed entrou no quarto, sua expressão endurecendo ao ver o corpo. Mas mesmo em seu rosto cético, Sofia pôde ver uma sombra de dúvida, a primeira fissura em sua muralha de racionalidade. Ela olhou do corpo para a janela, onde a lua cheia agora brilhava sem o véu das nuvens. E ela soube, com uma certeza aterrorizante que desafiava toda a sua formação, que o mal que habitava o Santa, Lúcia, não seria encontrado em nenhum livro de medicina. A caçada dela havia apenas começado. Mas será que você está preparado para a verdade? Se você ama terror, mitos assustadores e histórias que deixam você de cabelo em pé, então este vídeo é para você. Clique em curtir, ative o sininho e se inscreva no Sombras do Terror para mais noites de terror. O próximo uivo pode ser o seu. Lobisomem maldito, terror puro. O terceiro andar do Hospital Santa Lúcia era onde o prédio ia para morrer. Diferente dos andares inferiores, onde a decadência era maquiada com camadas de tinta fresca e o cheiro de desinfetante, aqui a podridão era honesta. O ar era uma mistura viciada e pesada de poeira de décadas, gesso apodrecido e o cheiro metálico e fantasmagórico de sangue que havia se infiltrado no assoalho e nunca mais saído. As luzes fluorescentes aqui não apenas piscavam, elas agonizavam, emitindo estalos e zumbidos irregulares, mergulhando o corredor em longos segundos de escuridão, quase total antes de voltarem à vida com um clarão doentio. Do lado de fora, o céu se fechava. A lua cheia era agora um olho pálido atrás de nuvens de tempestade que se avolumavam,
e o vento começava a uivar, batendo contra as janelas gradeadas com uma fúria crescente. Neste santuário de abandono, uma sombra se moveu. Não era uma sombra projetada, mas uma mancha de escuridão que parecia se aprofundar, um ponto onde a noite era mais noite. A temperatura no corredor despencou, o frio se tornando uma presença física que cobria as paredes com uma fina camada de condensação. Não houve som de passos, mas o silêncio pareceu se dobrar sobre si mesmo, criando um vácuo onde o som deveria existir. E então, a partir da escuridão, ele se materializou. Vladislav. Ele não caminhou para fora da sombra. Ele simplesmente estava lá, como se sempre estivesse. Aos olhos mortais, ele pareceria um homem de uns 35 anos, mas sua imobilidade e a palidez de sua pele falavam de séculos. Alto e magro, vestia um terno de corte impecável, tão escuro que parecia costurado com a própria noite, um contraste absurdo com a sujeira do ambiente. Seus cabelos eram pretos como obsidiana, e seus olhos, de um verde escuro profundo, brilhavam com uma luz própria, como esmeraldas no fundo de um poço. Havia uma elegância em sua postura, um charme perigoso que convidava e advertia ao mesmo tempo. Ele era um ser de paradoxos, belo e mortal, sedutor e monstruoso. Esta era a sua primeira noite completa no Santa Lúcia, e ele estava inspecionando seus novos domínios. Para ele, este hospital não era uma ruína, mas um reino em potencial, uma vasta e bem abastecida adega, perfeita para saciar uma sede de 800 anos e, mais importante, para aplacar uma solidão igualmente antiga. A dor de ter sido abandonado por seu criador, eras atrás ainda era uma ferida aberta, um vazio que ele preenchia com o medo e a adoração de mortais. Ele deslizou pelo corredor, o movimento fluido, sem esforço, como um espectro. Sua mente, um instrumento afiado por séculos de caça, se estendeu, sondando as camadas do hospital. Ele podia sentir os pequenos e assustados corações batendo nos andares inferiores. Podia sentir a curiosidade determinada da nova médica, a desconfiança cega do policial. Eram notas em uma sinfonia que ele estava ansioso para reger. Ele precisava de um teste, um pequeno exercício para se aclimatar, para imprimir sua vontade neste novo território. Foi quando ele sentiu uma mente fraca e desprotegida se aproximando. O som de rodas de borracha rangendo no chão ecoou do final do corredor. Um paciente idoso, vestindo um pijama de hospital desbotado, surgiu na curva, empurrando sua própria cadeira de rodas. A mente do velho era uma névoa de memórias fragmentadas e confusão. Vladislav se deleitou com a simplicidade daquilo. Era como ler um livro infantil. Ele viu flashes da vida do homem, um sorriso de uma esposa há muito falecida, o riso de filhos que nunca o visitavam, o medo da dor, o medo da morte, o medo avassalador de estar sozinho. Vladislav permaneceu perfeitamente imóvel no meio do corredor, uma estátua de paciência predatória. O velho o viu e parou, piscando, a mente tentando processar a figura elegante e inesperada. Vladislav não se moveu, mas sua vontade se projetou, um fio invisível de poder que se enroscou na mente frágil do paciente. Você não me vê, pensou Vladislav, e a imagem em si começou a se distorcer na percepção do velho. O terno escuro pareceu se contorcer. As sombras ao redor de Vladislav se alongaram, tornando-se garras negras que arranhavam as paredes. Os olhos verde esmeralda do vampiro começaram a brilhar com uma luz interna e infernal. O rosto pálido e bonito se desfez, a boca se abrindo em um abismo de dentes afiados. O paciente começou a tremer, um gemido baixo escapando de seus lábios. Ele não estava mais vendo um homem. Estava vendo um monstro saído de seus piores pesadelos de infância. O ar ficou gelado, e ele sentiu como se estivesse se afogando. Lentamente, com a graça de um dançarino, Vladislav começou a caminhar em direção a ele. O som dos seus sapatos de couro no chão era o único ruído. Cada passo, um martelo batendo no peito do velho. A tempestade lá fora explodiu em fúria.
Um trovão sacudindo o prédio, fazendo as luzes piscarem freneticamente. No breu intermitente, o paciente via Vladislav cada vez mais perto, um demônio em um show de horrores estroboscópico. Vladislav parou em frente à cadeira de rodas. Ele ergueu um dedo longo e pálido, a unha perfeitamente cuidada, e tocou a testa do homem. O contato foi mínimo, mas para o paciente foi como se um raio de gelo puro tivesse perfurado seu crânio, queimando cada sinapse com um terror absoluto. A mente do velho se partiu. Ele soltou um grito agudo, gutural, um som de puro pânico animal, e se debateu para trás, virando a cadeira de rodas com uma força desesperada e fugindo pelo corredor, as rodas derrapando no chão sujo. Vladislav não o seguiu. Ele apenas observou, um leve sorriso curvando seus lábios. O medo era um vinho inebriante. Aquele grito havia preenchido o silêncio de sua alma por um momento, afirmando sua existência, seu poder. Ele agora se sentia em casa. O hospital não o rejeitava mais. Ele o pertencia. A tempestade rugia lá fora. Ele virou-se lentamente, seus olhos verde escuros encontrando a escuridão onde a câmera estaria. Um brilho de inteligência e diversão neles. Ele sabia que você estava observando. E ele estava apenas começando. A madrugada se arrastava nos corredores do Hospital Santa Lúcia, uma ferida escura no tempo que se recusava a cicatrizar. A agitação inicial da polícia havia se transformado em uma ocupação silenciosa e sombria. A névoa, antes contida do lado de fora, agora invadia o saguão principal através das portas de vidro constantemente abertas, seus tentáculos pálidos se enrolando nos tornozelos dos oficiais uniformizados e tornando o ar frio e pesado. O zumbido das lâmpadas fluorescentes parecia mais fraco, como se a própria eletricidade estivesse sendo sufocada. Foi nesse silêncio tenso que a atmosfera mudou. O ar, já frio, ficou mais denso, vibrando com uma energia contida. As luzes piscaram erraticamente por um segundo, e a névoa na entrada se agitou, recuando como se assustada por uma presença que se aproximava. Então, uma silhueta se materializou no vão da porta. Daniel entrou no hospital. Ele não era um policial, nem um médico, nem uma vítima. Ele era o predador que caçava outros predadores. Com 35 anos, seu corpo era um instrumento de combate, alto, forte e com uma massa muscular densa e funcional que se movia com uma economia de movimentos assustadora sob uma jaqueta de couro prática e calças escuras. Cada passo era silencioso, deliberado, absorvido pelo linóleo gasto. Seus cabelos castanhos estavam úmidos pela névoa, e seus olhos, de um azul penetrante, não apenas viam, eles escaneavam, analisavam, caçavam. Eles não se fixaram nos policiais, uniformizados que guardavam a entrada, nem na fita amarela que interditava parte do corredor. Seus olhos rastreavam as sombras, as manchas de umidade nas paredes, o fluxo de ar quase imperceptível. Ele carregava consigo a autoridade da certeza, a postura confiante de quem conhece o inimigo que enfrenta. Ele era a cura para uma doença que a ciência não podia nomear. Do outro lado do saguão, encostado em uma parede e dando ordens a um oficial, estava o detetive James Reed. Daniel o avaliou instantaneamente. O homem era um obstáculo. Um cão de guarda barulhento, cego e surdo para a verdadeira caça que se desenrolava em seu território. Reed exalava ceticismo como um perfume barato, sua postura autoritária e seus olhos cinzentos tentando impor uma ordem mundana a um caos que estava além de sua compreensão. Seus olhares se cruzaram por um instante, e Daniel viu a suspeita imediata nos olhos do detetive. Ignorando-o, Daniel caminhou em direção à sala de espera. Encolhido em uma cadeira tremendo sob um cobertor fino, estava um paciente idoso. Seus olhos, antes vazios de terror, agora se arregalaram ao ver Daniel. Mas havia um lampejo de reconhecimento, não da pessoa, mas da natureza. O velho sentiu uma força que não era predatória, mas protetora. Ele agarrou o braço de Daniel com uma força surpreendente.
os dedos ossudos apertando o couro. Os olhos dele. O velho balbuciou, a voz trêmula. Verdes, como vidro quebrado, e o frio. Veio do andar de cima, o frio. A pista confirmou o que seus instintos já lhe diziam. Daniel assentiu para o homem, um gesto mínimo de gratidão, e se dirigiu às escadas, passando diretamente por baixo da fita amarela da polícia. Ei! Aonde pensa que vai? Esta é uma área restrita. A voz de Reed ecoou atrás dele, cheia de indignação. Daniel não parou, nem olhou para trás. O terceiro andar era um mausoléu. O silêncio era absoluto. O rastro de Vladislav estava por toda parte, uma mancha de energia escura que fazia a pele de Daniel formigar. Ele fechou os olhos, confiando em sentidos que iam além da visão. Ele tocou a parede do corredor e sentiu o frio sobrenatural, uma ausência de calor que não era natural. Mais adiante, ele viu os arranhões quase invisíveis no gesso perto do teto, marcas de garras, prova de uma agilidade que desafiava a gravidade. Ele se movia como um fantasma, seguindo a trilha de terror deixada pelo vampiro, cada passo alimentando a fornalha de sua raiva. Ele era um lobisomem, uma criatura da noite. E esta era a sua verdadeira natureza. Caçar os monstros que se escondiam na escuridão. Ele chegou ao quarto onde o rastro era mais forte. A porta estava marcada com o selo da polícia, mas para Daniel era uma porta aberta. Ele entrou. O cheiro de sangue e medo era avassalador. O corpo na cama estava coberto por um lençol, mas Daniel não precisava olhar. Ele já sabia. Ele se ajoelhou ao lado da cama, o tecido prático de suas calças amassando no chão sujo. Com uma mão que não tremia, ele puxou o lençol. As duas perfurações no pescoço da vítima eram pequenas, quase delicadas, mas para Daniel elas gritavam. Eram a assinatura do monstro. Eram as mesmas marcas. A imagem de sua esposa, pálida sob a luz da lua, invadiu sua mente com a força de um golpe físico. A raiva dentro dele rugiu, e por um instante, seus olhos azuis brilharam com uma luz dourada. O medo e a fúria lutavam dentro dele, mas a determinação venceu. Ele não era mais a vítima impotente daquela noite, distante. Ele era o caçador. Quando se levantou e saiu do quarto, o detetive Reed estava parado no final do corredor esperando por ele. Seus braços estavam cruzados, o rosto uma máscara de suspeita e autoridade desafiada. Seus olhos cinzentos tentavam decifrar Daniel, tentando encaixá-lo em uma caixa de suspeito ou testemunha problemática. O que ele via, no entanto, não se encaixava em nenhuma delas. Ele via um homem cujos olhos azuis queimavam com uma intensidade que não era humana. Um homem que acabara de profanar sua cena de crime e não demonstrava o menor pingo de medo ou remorso. Daniel parou, encarando o detetive. O corredor parecia encolher, a tensão entre os dois homens se tornando uma força palpável. Reed via um intruso. Daniel via um tolo perigosamente no caminho. Sem dizer uma palavra, Daniel se virou e começou a caminhar na direção oposta, seus passos pesados ecoando no corredor silencioso. Sua missão estava clara, sua determinação, forjada em fogo e sangue. Ele deixava para trás um detetive confuso e, pela primeira vez em sua carreira, assustado, agora com uma nova e terrível suspeita. O mistério do Hospital Santa Lúcia não era sobre quem era o assassino, mas sobre o que ele era, e sobre o que era o homem estranho que o caçava. Eram 2 da manhã, a hora da bruxa, o momento em que a noite exalava seu suspiro mais profundo e a vida dentro do Hospital Santa Lúcia se reduzia a um murmúrio. A chuva, antes uma ameaça distante, agora caía com uma fúria fria e constante, seus dedos tamborilando um ritmo hipnótico e opressor contra as vidraças dos corredores. Cada gota que escorria pelo vidro sujo parecia uma lágrima pelo prédio moribundo. A luz das lâmpadas fluorescentes tremeluzia, lançando sombras longas e sinuosas que se agarravam às paredes como veias escuras. O ar estava pesado, carregado com a eletricidade da tempestade e o silêncio tenso que se segue a uma tragédia.
Daniel movia-se através deste purgatório com a certeza de um predador em seu território. Seus sentidos, aguçados pela maldição que corria em seu sangue, estavam em alerta máximo. Ele não procurava por pistas visíveis. Ele caçava a ressonância do mal, a mancha psíquica que Vladislav deixava para trás. Seus olhos azuis, intensos e focados, varriam as junções dos corredores, os vãos escuros das portas, procurando não por um homem, mas por uma anomalia na escuridão. Ele estava no segundo andar, seguindo um rastro de frio que se intensificava a cada passo. Foi então que ele a viu. Emily Wilson, a jovem enfermeira de olhos azuis assustados, caminhava pelo corredor na direção oposta. Seus movimentos eram rígidos, sonâmbulos, os pés se arrastando levemente sobre o linóleo. Seus braços estavam estendidos para a frente, os dedos crispados como se estivesse sendo puxada por um fio invisível. Seus olhos estavam abertos, mas não viam nada. Estavam vidrados, focados em um ponto no final do corredor que apenas ela parecia perceber. Daniel parou, o corpo inteiro enrijecendo. Aquilo não era um comportamento normal. Era o resultado de uma compulsão, uma vontade externa sobrepondo-se à sua. Hipnose, uma das mais antigas e cruéis ferramentas de um vampiro. Ele não a chamou. Sabia que seria inútil. Em vez disso, recuou para a alcova de uma porta, deixando que a escuridão o engolisse. Tornou-se parte da sombra, observando. O coração de Emily batia forte em seu peito, um som aterrorizado que Daniel podia ouvir claramente, um tambor frenético na quietude do corredor. Ela estava com medo, mas seu corpo não lhe obedecia. Ela passou por ele tão perto que ele poderia ter estendido a mão e tocado em seu ombro, mas ele permaneceu imóvel. A isca precisava chegar à armadilha para que o caçador pudesse ser revelado. Daniel a seguiu, uma sombra deslizando atrás de outra. Ela o guiou por um labirinto de corredores secundários, cada vez mais fundo na parte antiga e abandonada da ala. As luzes aqui eram poucas, e o som da chuva era mais alto, ecoando através de janelas, quebradas. Emily parou em frente a uma antiga sala de espera, cujos móveis estavam cobertos por lençóis brancos empoeirados, fazendo-os parecer uma assembleia de fantasmas. Ela ficou parada no limiar, o corpo tremendo, a respiração presa na garganta. Daniel permaneceu escondido atrás de uma pilastra, os olhos fixos na escuridão dentro da sala. Ele podia sentir uma presença fria e antiga, pulsando com poder e uma arrogância milenar. O ar estava saturado com o cheiro de ozônio e terra úmida de Vladislav. A armadilha estava armada. Aproxime-se, criança. A voz não soou no corredor. Ela se manifestou diretamente na mente de Daniel, um sussurro sedoso e íntimo, carregado de poder. Vladislav sabia que ele estava ali. Aquilo não era apenas uma armadilha para uma vítima, era uma performance para um espectador. Emily, obedecendo à ordem silenciosa, deu um passo para dentro da sala. No centro do cômodo, onde a escuridão era mais profunda, uma figura se destacava. Vladislav estava sentado em uma das poltronas cobertas, como um rei em seu trono decrépito. Ele não se moveu, mas seus olhos brilharam na penumbra. Daniel viu apenas o reflexo, 2 pontos de um verde sobrenatural e malévolo. Os dois se encararam através da distância e da escuridão, um predador reconhecendo o outro, o caçador e o monstro. Daniel sentiu a raiva subir por sua garganta, um rosnado baixo vibrando em seu peito. Ele viu o sorriso se formar nos lábios de Vladislav, mesmo sem poder distinguir os detalhes de seu rosto. O vampiro estava se divertindo, saboreando o momento, o controle absoluto que tinha sobre a garota e a tensão que criava no caçador. A luta interna de Daniel era uma tempestade. Ele queria avançar, rasgar, destruir a criatura que profanava aquele lugar e brincava com vidas inocentes. Mas ele sabia que um movimento em falso poderia custar a vida de Emily. O medo pela inocente lutava contra sua fúria, e era essa a batalha que Vladislav queria provocar. «Afaste-se dela, Emily», ordenou. Daniel, a voz firme mas baixa, um comando carregado de uma autoridade que vinha de sua própria natureza dominante.
Por um instante, a compulsão foi quebrada. Os olhos de Emily piscaram, o foco voltando. Ela olhou para Vladislav, depois para Daniel, e um grito de puro terror se formou em seus lábios. Foi tudo o que Vladislav precisava. Com um momento de terror como distração, ele se levantou. Mas ele não atacou. Com uma fluidez que desafiava a lógica, sua figura pareceu se desfazer, sendo engolida pela sombra da poltrona. Quando os olhos de Daniel se ajustaram, a sala estava vazia. Vladislav havia desaparecido, deixando para trás apenas o eco de seu poder e o cheiro de terra antiga. Daniel correu para dentro da sala, amparando Emily antes que ela desabasse, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ele a segurou firme, protegendo-a, mas seus olhos não deixaram as sombras. Ele estava mais alerta, mais focado do que nunca. Aquele não tinha sido um ataque, fora uma declaração, uma demonstração de poder. Vladislav não estava apenas caçando para se alimentar, ele estava jogando um jogo, e Daniel agora era a peça principal. O necrotério do Hospital Santa Lúcia era o lugar mais frio de todo o complexo, e não apenas pela refrigeração. Era um frio que se infiltrava nos ossos, um frio existencial. O ar era pesado e imóvel, com o cheiro penetrante de formol lutando contra um odor subjacente de carne resfriada e fluidos corporais. As paredes, cobertas por azulejos brancos que haviam amarelado com o tempo e a negligência, refletiam a luz fria e zumbinte de uma única luminária fluorescente no teto. 3 mesas de aço inoxidável ocupavam o centro da sala, e sobre cada uma delas, um corpo coberto por um lençol branco. A chuva incessante batia contra a pequena janela gradeada, o som constante e monótono servindo como uma trilha sonora lúgubre para a cena. O detetive James Reed entrou na sala com a postura de um homem que se recusa a ser intimidado pelo mórbido. Para ele, aquilo era apenas trabalho. Corpos eram evidências. A morte era um quebra-cabeça a ser resolvido com lógica, fatos e procedimentos. Seu sobretudo estava úmido da chuva, e ele o removeu com um gesto impaciente, entregando-o a um jovem auxiliar forense que o seguia como uma sombra nervosa. Mais um caso de overdose, imagino, disse Reed, a voz ressoando no silêncio clínico, mais para reafirmar sua própria visão de mundo do que para informar o auxiliar. Ele calçou um par de luvas de látex com um estalo seco e se aproximou da primeira mesa, a expressão séria e cética. Detetive, veja isso. A voz do auxiliar era trêmula, mal contendo o nervosismo. Essas marcas não parecem naturais. Reed se virou, a impaciência clara em seu rosto. O rapaz apontava para o pescoço do corpo que acabara de descobrir. Com um suspiro resignado, Reed se aproximou. Ele puxou o lençol e se inclinou, a luz fluorescente brilhando em seus cabelos grisalhos. E então ele as viu. 2 pequenas perfurações, quase imperceptíveis na jugular. Eram limpas, precisas, sem o rasgo ou a desordem de uma agulha hipodérmica mal aplicada. Sua mente, treinada para encontrar padrões, imediatamente procurou uma explicação lógica. Uma arma exótica? Um tipo de agulha dupla? Ele franziu a testa. O ceticismo lutando contra a estranheza da evidência, ele se moveu para o segundo corpo e depois para o terceiro. A mesma marca, em todos eles. A coincidência era estatisticamente impossível. Seu profissionalismo começou a ser corroído por uma crescente inquietação. O ambiente parecia ficar ainda mais frio. Do lado de fora do corredor, escondido em uma alcova escura, Daniel observava. Ele sentia a frustração e a confusão de Reed como ondas de energia. O detetive era um cão farejador procurando por um cheiro que não conseguia detectar, enquanto o lobo já sabia exatamente onde a presa estava. Reed voltou ao primeiro corpo, sua investigação agora mais meticulosa, mais desesperada. Ele passou uma luz ultravioleta sobre a pele procurando por resíduos, fibras, qualquer coisa. Foi quando algo chamou sua atenção. Perto da ferida, quase invisível a olho nu, havia um único fio de cabelo.
longo, fino e de um preto que parecia absorver a luz. Com uma pinça, ele o pegou cuidadosamente e o colocou em um saco de evidências. A textura era estranha, mais forte e mais sedosa que um cabelo humano normal. Enquanto o selava, um som metálico e suave ecoou do final da sala, como uma ferramenta cirúrgica caindo no chão. O auxiliar pulou de susto. O que foi isso? O prédio está caindo aos pedaços, Reed respondeu, a voz firme, mas seus olhos dispararam para a escuridão no canto da sala. Ele não viu nada. A porta do necrotério se abriu e a doutora Sofia Patel entrou. Ela parecia exausta, mas seus olhos castanhos estavam afiados. Detetive, consegui a análise preliminar do sangue da última vítima, disse ela, estendendo um relatório. É anômalo. A contagem de plaquetas é 0 e o sangue parece ter se solidificado de uma maneira que nunca vi. É como se tivesse sido instantaneamente desidratado. Reed pegou o relatório, lendo as palavras que não faziam nenhum sentido científico. Perfurações idênticas. Sangue anômalo. E agora, um cabelo estranho. Cada peça de evidência, em vez de esclarecer, apenas aprofundava o mistério, empurrando-o para longe do território seguro da lógica e para as fronteiras do impossível. Sua mente lutava para manter o ceticismo, para encontrar a explicação racional que tinha que existir. Mas uma semente de dúvida, fria e aterrorizante, havia sido plantada. Ele olhou para a janela gradeada, para a chuva que lavava o mundo lá fora, como se quisesse apagar os horrores que aconteciam ali dentro. O som metálico ecoou novamente, desta vez um pouco mais alto, mais próximo. O auxiliar recuou, mas Reed permaneceu imóvel, a mão instintivamente indo para a arma em seu coldre. Ele segurou o saco de evidências com o fio de cabelo, a mente girando. A investigação que ele pensava ser uma rotina de overdose havia se transformado em algo sombrio e desconhecido. A descrença que era sua armadura começava a rachar, e por baixo dela, pela primeira vez em muitos anos, o detetive James Reed sentiu uma pontada de medo. E aí, pessoal? A teia está se fechando. Um detetive cético encontra provas que desafiam a lógica, enquanto um caçador se prepara nas sombras. O que a doutora Patel descobrirá nos arquivos esquecidos do Santa Lúcia? Será que o passado do hospital é a chave para destruir o monstro? Se você está tão ansioso quanto nós para descobrir, não se esqueça de se inscrever no Sombras do Terror e ativar o sininho. A verdade está prestes a ser desenterrada, ou talvez ela desenterre você. O arquivo do Hospital Santa Lúcia era o lugar onde as histórias iam para morrer. Localizado no final de um corredor esquecido do subsolo, o ar ali era espesso e pesado, carregado com o cheiro de papel se desintegrando, de cola ressecada e do fantasma de tinta barata. A única fonte de luz era um único feixe pálido que entrava por uma janela alta e gradeada, cortando a escuridão e iluminando miríades de partículas de poeira que dançavam em suspensão, como se fossem as cinzas das memórias contidas naquelas prateleiras. A tempestade lá fora havia se intensificado, e cada trovão que ribombava parecia sacudir a própria fundação do prédio, fazendo as prateleiras de metal gemerem em protesto. Doutora Sofia Patel empurrou a porta pesada, que rangeu como a tampa de um caixão. O feixe de sua lanterna cortou a escuridão, revelando corredores estreitos entre estantes que iam do chão ao teto, abarrotadas de pastas de papelão amareladas, cada uma lápide para uma vida que passara por aquele hospital. Ela estava ali contra seu melhor juízo. Depois da descoberta no necrotério e do comportamento evasivo do detetive Reed, sua mente científica exigia dados, padrões, uma explicação lógica para o ilógico. Se a resposta não estava nos corpos, talvez estivesse no passado do hospital. Sua motivação, no entanto, ia além da curiosidade profissional. Era uma necessidade de impor ordem ao caos, a mesma necessidade que a consumia desde que um acidente de carro, anos antes, levara seu irmão e deixara um buraco em seu universo que ela tentava preencher com fatos e diagnósticos. Seus dedos cobertos por finas luvas de látex
percorreram as lombadas das pastas. Registros de pacientes, 1970-1975. Relatórios de autópsia, 1968. Eram histórias de doenças comuns, de corpos que se rendiam ao tempo e a patologias conhecidas. Não era isso que ela procurava. Ela se aprofundou no arquivo, o som de seus passos abafado pela poeira. No fundo da sala, em uma prateleira quase vazia e coberta por uma lona, ela encontrou uma caixa de metal enferrujada. Não havia etiqueta, apenas um símbolo estranho gravado na tampa, quase apagado pelo tempo. Com um esforço, ela a abriu. Dentro havia uma única pasta, muito mais antiga que as outras. O papel era grosso, quase como pergaminho, e as palavras estavam escritas à mão, com uma caligrafia elegante e precisa. O título na capa a fez parar: Projeto Elysium. Seu coração acelerou. Aquilo não era um registro médico padrão. Ela levou a pasta para a única mesa de madeira no centro da sala, posicionando a lanterna para iluminar as páginas. O que ela leu fez seu sangue gelar. Não eram registros de pacientes, eram anotações de pesquisa. Experimentos secretos, não autorizados, conduzidos por um único médico, cujo nome aparecia em todas as páginas: Dr. Alaric. As anotações descreviam tentativas de transcender a mortalidade, usando transfusões de sangue de fontes não convencionais. As cobaias eram pacientes terminais, cujas mortes eram convenientemente atribuídas às suas doenças. Sofia folheou as páginas, a respiração presa, o horror crescendo a cada palavra. O médico descrevia mudanças nos pacientes: aumento da força, aguçamento dos sentidos, uma aversão à luz solar e uma sede incontrolável. O sangue é a vida e deve ser reabastecido, dizia uma anotação. Mas a fonte deve ser pura. A contaminação de fontes inferiores resulta em instabilidade. Instabilidade. A palavra ecoou na mente de Sofia. Ela pensou nos pacientes catatônicos que havia visto, nos corpos drenados no necrotério. A loucura do Dr. Alaric parecia ter sobrevivido a ele. No fundo da pasta, ela encontrou a última página. Era diferente das outras, escrita com uma mão trêmula, as palavras borradas em alguns pontos, como se tivessem sido escritas com pressa e medo. Não era uma anotação de pesquisa. Era um aviso. Ele escapou. A cobaia principal. VK. Ele é forte demais. A sede o corrompeu, mas a outra linhagem, a lupus licantrópicos, não foi purificada. Reagiu com a minha. O resultado não é a imortalidade. É uma maldição dupla. Um monstro que anseia por sangue, mas uiva para a lua. Ele não pode ser controlado. Ele vê este lugar como seu domínio. Queime esta pesquisa. Queime tudo. Ele não pode ser libertado. Ele não é mais Ele é Vladislav. Sofia recuou da mesa, a mão cobrindo a boca. Vladislav. O nome sussurrado pelos corredores, a lenda sombria do hospital. Não era uma lenda. Era o resultado de um experimento profano, um híbrido, um vampiro com sangue de lobisomem, um ser que a ciência dela não podia nem começar a compreender. Um trovão violento explodiu lá fora, e a única lâmpada do arquivo se apagou com um estalo, mergulhando a sala em escuridão total. O feixe da lanterna de Sofia tremeu em sua mão, dançando freneticamente pelas prateleiras. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um novo som. Um arranhar lento e deliberado do lado de fora da porta. Unhas contra o metal. Ela congelou. O medo, antes uma suspeita intelectual, agora era uma presença física, um gelo que subia por sua espinha. Ele sabia que ela havia encontrado seu segredo. A mensagem estava decodificada, a verdade revelada. Ela não estava mais apenas investigando. Ela agora era parte da caça. Ela era uma presa. O arranhar parou. Sofia prendeu a respiração, apontando a lanterna para a porta. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Então, a maçaneta começou a girar. O subsolo do Hospital Santa Lúcia era o intestino do prédio,
Um labirinto de corredores escuros e úmidos, onde o cheiro de mofo e desinfetante se misturava ao odor metálico e persistente de sangue antigo. Um fantasma olfativo que se recusava a desaparecer. A chuva torrencial açoitava as pequenas janelas gradeadas no nível do solo, e cada trovão que ribombava lá fora parecia abalar as próprias fundações, fazendo com que a poeira caísse em cascata das tubulações expostas. O ar era pesado, abafado e frio, um cobertor úmido que sufocava o som e amplificava a sensação de claustrofobia. Era um lugar esquecido por Deus, o cenário perfeito para um confronto entre demônios. Daniel, mancando levemente, seguiu o rastro de poder até um depósito de equipamentos cirúrgicos abandonados. As feridas de encontros anteriores ardiam em seu corpo, mas a dor era um combustível para a fornalha de sua raiva. Ele parou no limiar do depósito, a única luz vindo de uma solitária lâmpada fluorescente que piscava erraticamente, lançando espasmos de luz pálida sobre macas enferrujadas e mesas de aço inoxidável. E lá, no centro da sala, Vladislav o esperava. O vampiro não estava escondido, estava em exibição, rodeado por um halo de sombras que pareciam se contorcer ao seu redor. Um sorriso de desprezo brincava em seus lábios pálidos. Você é teimoso, Daniel. A voz de Vladislav ecoou, não pelo ar, mas diretamente na mente de Daniel, sedosa e cortante. Mas sua teimosia será sua ruína. Daniel não respondeu. Ele ergueu a estaca de freixo que havia tirado de sua jaqueta, a madeira escura e sólida em sua mão. Ele avançou, a raiva dando-lhe velocidade. Ele mirou no coração, um golpe que deveria terminar tudo. Mas Vladislav não se moveu. Em vez disso, ele simplesmente se inclinou para o lado e a estaca de Daniel afundou no metal de uma maca velha com um som surdo. Vladislav não havia desviado do golpe. Ele havia se antecipado ao pensamento por trás dele. Tão previsível, zombou o vampiro em sua mente, enquanto seus dedos, com a força de garras de aço, agarraram o pulso de Daniel e o torceram. A estaca caiu no chão com um barulho. Com um movimento fluido, Vladislav jogou Daniel contra uma parede de tijolos. O impacto arrancou o ar dos pulmões de Daniel, mas antes que ele pudesse se recuperar, a dor explodiu em seu peito. As unhas de Vladislav, afiadas como bisturis, rasgaram sua jaqueta e sua pele. O sangue jorrou. Escondida atrás de uma pilha de caixas no corredor, a doutora Sofia Patel observava, a mão cobrindo a boca para abafar um grito. O medo a paralisava, mas a visão de Daniel sendo massacrado a forçou a agir. A raiva de Daniel explodiu. A dor, a humilhação, a lembrança de sua família, tudo convergiu em um único ponto de fúria primordial. Essa noite termina com você, Vladislav, ele rosnou, e sua voz não era mais inteiramente humana. Seus músculos se expandiram, rasgando o tecido de sua camisa. Pelos escuros brotaram em seus braços, e seus olhos azuis se acenderam com um brilho dourado e feroz. A transformação não era completa, mas era o suficiente. A besta estava solta. Com um rugido que abalou a sala, ele se lançou sobre Vladislav. A força do lobisomem surpreendeu o vampiro, jogando-os ambos através de uma estante de metal que desabou com um estrondo de vidro e aço se partindo. A luta se tornou um borrão de violência caótica. Daniel atacava com a fúria de um animal encurralado, suas garras improvisadas rasgando o terno caro de Vladislav, arrancando pedaços de carne pálida. Mas Vladislav era mais rápido, mais preciso. Seus golpes eram como os de uma serpente, encontrando aberturas na fúria de Daniel, cortando, perfurando. Eles rolaram pelo chão sujo, um turbilhão de dentes e garras, destruindo tudo em seu caminho. Daniel, você precisa se segurar. Sofia sussurrou de seu esconderijo. As palavras, uma prece desesperada. Vladislav conseguiu se livrar de Daniel, jogando-o contra uma parede de concreto. Daniel caiu, ofegante, o sangue escorrendo de uma dúzia de feridas. O vampiro se aproximou, o rosto uma máscara de fúria fria, o charme desaparecido, revelando o monstro por baixo. Eu leio cada movimento seu antes mesmo que você o conceba, lobo, ele sibilou.
cada estratégia, cada esperança. Ele tinha razão. Daniel estava sendo superado, sua mente um livro aberto para o inimigo. Ele não podia vencer com estratégia. Ele fechou os olhos e parou de pensar. O homem, o caçador, o marido e pai enlutado, recuou, e o lobo, a pura e primal essência da fúria, tomou o controle. Seus pensamentos se tornaram um único instinto: sobreviver, morder, rasgar. Quando Vladislav avançou para o golpe final, Daniel explodiu do chão. Não houve pensamento, apenas ação. Um ataque tão inesperado, tão selvagem, que a mente de Vladislav não teve tempo de prevê-lo. A mão de Daniel disparou, não para o vampiro, mas para o chão, agarrando a estaca de freixo caída. Em um único movimento fluido, ele girou e cravou a estaca para cima, não no coração, mas na coxa de Vladislav, em um ponto vulnerável que a fúria animal havia detectado. Um grito agudo e desumano rasgou o ar. Não era um grito de dor, mas de choque, de indignação. Sangue negro e espesso jorrou da ferida, sibilando como ácido onde tocava o chão. Vladislav cambaleou para trás, arrancando a estaca com um rosnado, o rosto contorcido em uma careta de ódio puro. Ele estava ferido, realmente ferido. "Você vai pagar por esta insolência", ele sussurrou, a voz cheia de veneno. Ele olhou para Daniel, depois para a escuridão do corredor de onde Sofia observava, e então ele recuou. Não como um homem, mas como fumaça, sua forma se desfazendo nas sombras profundas do subsolo, deixando para trás apenas sua promessa de vingança. Daniel desabou no chão, a transformação recuando, deixando para trás um homem quebrado e ensanguentado. Ele tremia, exausto, a dor de suas feridas agora o atingindo com força total. O silêncio voltou a reinar no depósito, quebrado apenas pelo som da chuva e pela respiração ofegante de Daniel. Sofia finalmente saiu de seu esconderijo, aproximando-se lentamente, o medo em seus olhos agora misturado com uma determinação feroz. Daniel. Antes que ela pudesse alcançá-lo, um novo som ecoou do final do corredor escuro. Passos, múltiplos passos, pesados e deliberados, se aproximando. A batalha havia acabado, mas a noite estava longe de terminar, e eles não estavam mais sozinhos. O corredor do quarto andar era um limbo de silêncio e luz doentia. As lâmpadas fluorescentes, cobertas por uma camada de sujeira, piscavam em um ritmo epiléptico, projetando sombras que se contorciam e saltavam nas paredes manchadas. O cheiro de desinfetante aqui era mais forte, quase ácido, uma tentativa desesperada de apagar as manchas de uma violência recente. A chuva ainda batia contra as janelas, cada gota um lembrete da noite que se recusava a terminar. Emily Wilson se movia através deste cenário de pesadelo, não por vontade própria, mas como uma marionete cujos fios eram puxados por uma força invisível. Seus pés, calçados nos sapatos brancos de enfermeira, mal faziam barulho no chão, mas seu coração era um tambor frenético, um som de pânico que apenas ela podia ouvir. Ela estava procurando por pacientes, ou pelo menos era o que sua mente consciente acreditava. Uma necessidade compulsiva de verificar os quartos, de garantir que todos estavam seguros. Mas era uma mentira, um comando implantado em sua mente, um desejo que não era seu. Ela sabia, em algum lugar profundo e aterrorizado de sua psique, que estava sendo caçada, que cada passo que dava a levava para mais perto da armadilha. Ela se lembrava dos olhos verde esmeralda, da voz que falava dentro de sua cabeça sem som. Ela se lembrava do terror, e agora ela estava sendo chamada novamente. Ela parou em frente à porta do quarto 413, uma sala de armazenamento raramente usada. Um barulho suspeito, um leve arrastar de metal contra concreto, veio de dentro. Sua mão, tremendo incontrolavelmente, se ergueu em direção à maçaneta. Cada instinto de sobrevivência em seu corpo gritava para que ela corresse, para que fugisse daquele corredor, daquele hospital, mas seus músculos não obedeciam. A vontade de Vladislav era uma corrente, e ela era a prisioneira.
Com um clique suave, ela girou a maçaneta e empurrou a porta. O quarto estava mergulhado em escuridão quase total. Prateleiras de metal vazias se alinhavam nas paredes, e no centro, uma única maca enferrujada. E sentado nela, como um rei em seu trono decrépito, estava Vladislav. Ele não estava sorrindo. Seu rosto pálido era uma máscara de calma predatória, e seus olhos verdes brilhavam na penumbra com uma intensidade hipnótica. A ferida em sua coxa, causada pela estaca de Daniel, já não sangrava, mas a perna de seu terno estava rasgada, revelando a carne pálida por baixo. Ele parecia um aristocrata que havia sido momentaneamente humilhado, e sua raiva era uma energia fria que enchia a sala. "Você demorou, Emily", ele disse, a voz suave, mas cortante. Eu estava começando a ficar impaciente. Emily tentou recuar, mas seus pés pareciam pregados no chão. "Fique longe de mim", ela sussurrou, a voz um fiapo de som. "Tarde demais para isso", Vladislav respondeu, levantando-se com uma fluidez que desmentia seu ferimento. "Você tem um papel a desempenhar em nosso pequeno drama. Veja, seu precioso caçador é teimoso. Ele precisa de motivação. E você, minha cara, será a motivação perfeita." O terror finalmente quebrou as correntes da compulsão. Com um grito, Emily se virou para correr, mas em um piscar de olhos, ele estava na frente dela, bloqueando a porta. Ela não o viu se mover. Em um instante ele estava na maca, no outro, estava ali. Ele agarrou seu braço, os dedos frios como gelo, a força esmagadora. "Você nunca vai vencer, Vladislav", ela gritou, a voz ganhando força com o desespero. "Daniel vai te parar", Vladislav riu, um som baixo e sem alegria. "Você é muito ingênua, Emily. Daniel não vai chegar a tempo." Ele a puxou para perto, o hálito frio em seu rosto, os olhos verdes aprendendo. "Ele vai vir por você. Ele vai vir correndo, cego pela raiva e pelo seu senso de dever, e ele vai cair direto na minha armadilha." Foi nesse momento que o som de passos pesados e apressados ecoou no corredor. Alguém estava vindo, alguém alertado pelo grito dela. Um brilho de esperança surgiu nos olhos de Emily, mas Vladislav apenas sorriu. "Perfeito", ele sussurrou. Ele a arrastou para fora do quarto, para o meio do corredor, segurando-a na frente dele como um escudo. Daniel surgiu na curva do corredor, o rosto uma máscara de fúria, as feridas de sua batalha anterior ainda visíveis. Ele parou abruptamente ao ver Emily nos braços de Vladislav, seus olhos azuis se arregalando com uma mistura de raiva e pânico. "Solte-a, Vladislav!" Daniel rosnou a voz gutural, a besta dentro dele lutando para se libertar. "Claro!" Vladislav respondeu com uma calma cruel. "Venha pegá-la!" E com uma velocidade sobrenatural, ele começou a recuar pelo corredor, arrastando Emily com ele. Ela se debatia, gritava, mas era inútil. Vladislav se movia como uma sombra, desaparecendo na escuridão de uma ala desativada no final do corredor. A última coisa que Daniel viu foram os olhos aterrorizados de Emily e o sorriso triunfante de Vladislav. Daniel ficou parado por um momento, o corpo tremendo de raiva contida. Ele havia sido enganado, havia caído na armadilha. Vladislav não estava apenas se alimentando, ele estava caçando. E agora, ele havia transformado a missão de Daniel de uma caçada em um resgate. As apostas haviam subido. E Daniel sabia que a próxima batalha não seria apenas sobre vingança, seria sobre a alma de uma inocente. O corredor principal do hospital havia se transformado na antessala do inferno. As luzes fluorescentes restantes piscavam descontroladamente, lançando flashes estroboscópicos sobre cenas de pânico e desordem. Macas viradas, equipamentos médicos quebrados e lençóis manchados de sangue cobriam o chão. O som era uma cacofonia de terror, os gemidos dos feridos, o choro assustado de pacientes escondidos e, acima de tudo, o uivo da tempestade que se chocava contra o prédio como um punho titânico. Cada trovão que abalava a estrutura parecia um presságio da batalha final que estava prestes a acontecer. Daniel
e rompeu no corredor, não mais como um homem, mas como uma força da natureza. A transformação, antes parcial, agora estava completa. Ele se movia em duas pernas, mas sua forma era a de um lobisomem, uma fusão aterrorizante de homem e besta. Sua altura havia aumentado, os músculos se avolumando sob uma camada de pelos castanhos e grossos. Suas mãos eram agora garras negras e recurvadas, e seu rosto era um focinho alongado, com dentes afiados expostos em um rosnado perpétuo. Seus olhos, de um azul humano, haviam sido substituídos por orbes de ouro derretido, queimando com uma fúria primal e uma determinação inabalável. Ele era um monstro nascido para caçar monstros. Do outro lado do corredor, Vladislav o esperava. Ele segurava Emily na frente de si, os dedos pálidos apertando seu ombro, com uma força que a fazia estremecer de dor. O vampiro estava calmo, um sorriso confiante e sádico em seus lábios. Ele era o mestre de cerimônias deste espetáculo de horror. "Você veio", disse Vladislav, a voz ecoando com um poder sobrenatural. "Eu sabia que não resistiria ao chamado do herói, tão nobre, tão previsível." "Solte-a." A voz de Daniel era um rosnado profundo, gutural, as palavras humanas lutando para se formar em sua garganta bestial. "Tudo a seu tempo", respondeu Vladislav, e então ele olhou nos olhos dourados de Daniel. "Mas primeiro, vamos conversar. Você e eu. Você se vê como um protetor, não é? Um guardião. Mas olhe para você. Uma fera de garras e presas. Você diz que luta contra a escuridão. Mas você é a escuridão. Você é um monstro, Daniel. Exatamente como eu." As palavras eram veneno, projetadas não para os ouvidos, mas diretamente para a mente de Daniel. A confiança do lobisomem vacilou. As imagens que Vladislav conjurava floresceram em sua cabeça. Ele, em sua forma de lobo, perdendo o controle, atacando inocentes, o sangue de sua própria família em suas garras. A linha entre o caçador e a besta começou a se desfazer. A fúria que lhe dava força agora se voltava contra ele, tornando-se uma fonte de dúvida e autoaversão. Ele recuou um passo, um gemido confuso escapando de sua garganta. "Isso mesmo", Vladislav sussurrou, aproveitando-a da abertura. "Quem é o verdadeiro monstro aqui? O ser elegante que toma o que precisa para sobreviver, ou a fera que mal consegue controlar seus próprios instintos selvagens?" Enquanto Daniel lutava contra os demônios em sua própria mente, Vladislav começou a se aproximar de Emily, arrastando-a em direção ao centro do corredor. "Seu tempo acabou, querida", ele murmurou para ela. Escondida atrás de uma porta, a doutora Sofia Patel observava, o coração martelando. Ela via a luta nos olhos de Daniel, via a confusão paralisando o poderoso lobisomem. Ela não tinha a força para lutar contra o vampiro, mas tinha a sua mente. "Daniel!" ela gritou, a voz clara e firme cortando o caos. "Não o escute! Lembre-se do porquê você está aqui. Lembre-se deles." O som da voz de Sofia, uma âncora de sanidade, no meio da tempestade psíquica, perfurou a névoa de dúvida de Daniel. Lembre-se deles. A imagem de sua esposa e filha surgiu novamente, mas desta vez não como uma visão de seu próprio fracasso, mas como um farol de seu propósito. A dor não era sua fraqueza, era sua força. A raiva não era sua maldição, era sua arma. "Eu sou o que eu escolho ser", Daniel rosnou, as palavras agora claras e poderosas, a voz do homem e da besta unidas em uma só. "E eu escolho proteger os inocentes." Ele ergueu a cabeça, e a confusão em seus olhos dourados havia sido substituída por uma chama de pura determinação. Ele não era mais um monstro lutando contra si mesmo. Ele era um guerreiro que havia aceitado sua natureza. Com um rugido que fez as janelas estilhaçarem, ele se lançou para a frente. O lobisomem que atacou Vladislav não era o mesmo de antes. Era mais rápido, mais forte, mais feroz. Cada movimento impulsionado por uma clareza de propósito que o tornava imparável. Vladislav
pego de surpresa pela súbita mudança. Mal teve tempo de empurrar Emily para o lado antes que as garras de Daniel o atingissem. A batalha final havia começado. Era uma colisão de fúria e poder, um borrão de garras e presas. O corredor se tornou um campo de batalha, o som de carne sendo rasgada e ossos se quebrando ecoando acima do som da tempestade. Daniel não estava mais se defendendo. Ele estava atacando, cada golpe uma retribuição pela dor que Vladislav havia infligido. Ele agarrou Vladislav, levantando-o do chão e o arremessando através da parede de gesso da recepção. O vampiro se recuperou rapidamente, mas pela primeira vez havia um lampejo de incerteza em seus olhos. A besta que ele havia tentado manipular se voltara contra ele com uma força que ele não previra. Mas Vladislav era antigo e astuto. Enquanto Daniel avançava para o golpe final, o vampiro fez um último movimento desesperado, suas unhas afiadas cortando o ar e atingindo Emily, que tentava se arrastar para longe do caos. Ela gritou, o som agudo, cortando a fúria de Daniel. Ele hesitou por uma fração de segundo, olhando para ela, e foi a abertura que Vladislav precisava para escapar. Mas Daniel não o deixou. Com um último rugido de fúria, ele agarrou a garganta de Vladislav, suas garras afundando na carne pálida, e o arrastou em direção a uma janela quebrada. A chuva e o vento invadiram o corredor. Com um esforço final, Daniel ergueu o vampiro e o empurrou através do vidro para a noite chuvosa lá fora, onde um poste de luz quebrado soltava faíscas. Vladislav caiu sobre os fios expostos, e seu corpo se convulsionou violentamente enquanto a eletricidade o percorria, a água da chuva intensificando o efeito. Seu corpo brilhou, e com um grito final que foi engolido pelo trovão, ele se desintegrou em uma nuvem de poeira e cinzas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel, ofegante, a transformação lentamente recuando, caiu de joelhos. Ele olhou para Sofia, que corria para socorrer Emily. Elas estavam feridas, mas vivas. O hospital estava em ruínas. A tempestade continuava, mas o monstro estava morto. Daniel olhou para suas mãos, agora lentamente retornando ao normal, e sentiu o peso de sua vitória, um peso tão grande quanto o de sua maldição. A noite, finalmente, estava exausta. A tempestade havia se afastado, deixando para trás um silêncio quebrado apenas pelo gotejar rítmico da água dos tetos quebrados e o som distante das primeiras sirenes se aproximando. A lua cheia, agora visível entre as nuvens rasgadas, banhava os destroços do corredor principal com uma luz prateada e melancólica. O cheiro de ozônio e cinzas ainda pairava no ar, uma mortalha invisível sobre o campo de batalha. Na ala de isolamento, a luz fraca das lâmpadas de emergência lançava um brilho alaranjado sobre a cena. A parede de vidro de um dos quartos estava estilhaçada, os cacos espalhados pelo chão como dentes quebrados, misturados com manchas de sangue seco. Daniel estava sentado no chão, encostado na parede oposta. O corpo mapa de dor e exaustão. A transformação havia recuado completamente, deixando para trás o homem com todas as suas feridas e cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis. Ele segurava um pedaço de gaze contra um corte profundo em seu braço, o sangue manchando o tecido. Ao seu lado, a doutora Sofia Patel terminava de enfaixar o braço de Emily, que, apesar do ferimento e do choque, olhava para Daniel com uma expressão de gratidão e admiração. Os passos firmes do detetive James Reed ecoaram no corredor antes que ele aparecesse no limiar da ala. Ele parou, o rosto uma máscara de conflito. Ele havia chegado a tempo de testemunhar o clímax da batalha, de ver o impossível se tornar realidade. Sua descrença, a armadura que o protegera por toda a sua carreira, jazia em pedaços a seus pés. Ele olhou para Daniel, não mais como um suspeito, mas como algo que sua mente ainda se recusava a categorizar. O que era aquilo? Reed perguntou, a voz rouca, a pergunta dirigida a ninguém, em particular. O mal, respondeu Daniel sem erguer o olhar do chão. Às vezes ele tem um nome, às vezes tem um rosto. Sofia se levantou, aproximando-se do detetive.
Haverá um relatório, disse ela, a voz firme de uma médica assumindo o controle. Vazamento de gás, curto-circuito, histeria em massa. Escolha a sua explicação racional, detetive. Será mais fácil para todos. Reed olhou para ela, depois de volta para Daniel, e finalmente para o rastro de destruição. Ele sabia que nenhuma explicação mundana cobriria aquilo. Mas ele também viu a verdade nos olhos de Sofia. O mundo não estava pronto para saber o que realmente acontecia nas sombras do Santa Lúcia. Ele assentiu lentamente, uma aceitação relutante. Foi então que Vladislav jogou sua última carta, uma maldição póstuma que ecoou no silêncio. Um gemido baixo veio de um dos quartos de isolamento, depois outro, e mais outro. Sofia se virou bruscamente, o rosto empalidecendo. Não. Ela correu até a janela de observação de um dos quartos. Lá dentro, um paciente que havia sido declarado estável horas antes estava se contorcendo na cama, a pele adquirindo a mesma palidez cadavérica de Vladislav, os olhos começando a brilhar com uma luz vermelha faminta. Ele não queria apenas se alimentar, disse Daniel, a voz pesada de compreensão. Ele queria se multiplicar, criar um novo clã. O horror da situação se abateu sobre todos eles. A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava longe de terminar. Eles não haviam apenas matado um monstro, haviam herdado sua praga. Eu sinto muito, Emily chorou, o horror da revelação superando a dor de seu ferimento. Daniel se levantou, cada movimento um esforço de pura vontade. Ele caminhou até a parede de vidro estilhaçada, olhando para os pacientes que começavam a se transformar. A raiva em seu rosto havia sido substituída por um cansaço profundo, mas também por uma resolução de aço. Ele não era mais apenas um homem buscando vingança. Ele era um guardião, um protetor. Você não é mais humano, ele havia dito a Vladislav. Mas agora, olhando para os rostos contorcidos de dor e fome, ele compreendeu o verdadeiro peso daquela declaração. Sofia parou ao seu lado, o olhar fixo na mesma cena de horror. O que faremos agora, Daniel? As sirenes estavam mais próximas, o som crescendo, um lembrete do mundo normal que estava prestes a colidir com o pesadelo deles. Por um momento, o desespero pairou no ar, pesado e sufocante. Daniel olhou para o caos, para as vidas que agora dependiam dele, para a batalha sem fim que se estendia à sua frente. Ele sentiu o peso de sua maldição, o fardo de sua escolha. Então, ele olhou para Sofia, para Emily, para o relutante entendimento nos olhos de Reed. Ele não estava mais sozinho. Ele se virou e caminhou em direção à janela principal no final do corredor, que dava para o pátio externo. A chuva havia parado, as nuvens estavam se dissipando, e no leste, o primeiro e tênue brilho do amanhecer começava a pintar o céu com um tom de violeta e laranja. Um novo dia estava nascendo, frágil e incerto, mas inegável. Ele parou em frente à janela, a silhueta de seu corpo forte e ferido, recortada contra a luz nascente. Ele não olhou para trás. Não precisava. A imagem final não era de derrota ou desespero. Era a imagem de um guardião solitário, um lobisomem que havia encontrado sua humanidade na proteção dos outros, de pé na fronteira entre a noite que terminava e o dia que começava, pronto para enfrentar o que quer que a nova escuridão trouxesse. Era a imagem de uma esperança frágil, mas teimosa, nascendo das cinzas da noite de sangue. A batalha contra Vladislav terminou, mas a guerra pela alma do Hospital Santa Lúcia está apenas começando. Daniel aceitou seu destino, mas será que ele e seus novos aliados conseguirão conter a praga que o vampiro deixou para trás? O que você acha que vai acontecer com os pacientes infectados? Deixe suas teorias nos comentários. Se esta noite de sangue te deixou sem fôlego, deixe seu like, compartilhe com seus amigos corajosos e, o mais importante, inscreva-se no Sombras do Terror para não perder a continuação desta saga. A próxima noite de caça está chegando.